Show de bola. Aí, Valdir, pode se apresentando aí. Enquanto isso, eu tô mexendo na mídia aqui. Ok, Léo. Olha, Eu estava tô... falando a respeito de aquela entrada minha no rádio, né? Aqui fala quem pede, manda quem tem direito e obedece quem tem juízo. Ajoelhou, tem que rezar. O bicho pega, o couro come, o filho chora e a mãe não E a vê. mãe não vê. Era isso aí que te dava medo, porque Dava medo, cara. esses termos, ele vai mesmo na mente da pessoa. E, olha, mas antes de entrar no nosso bate-papo propriamente dito, eu estou num momento de luto, de uma pessoa que representou muito para mim aqui nessa cidade de Santos Dumont. E essa pessoa, nós tivemos assim uma história dentro do programa e a partir dessa história, desse fato que transcorreu dentro do programa, nós, há quase 30 anos, passamos a fazer uma aliança e distribuíamos brinquedos no final do ano àquela comunidade carente. Então, assim, eu perdi essa pessoa e ela, que era parte fundamental desse trabalho que era feito. Nós tínhamos uma equipe grande, mas todos arregaçavam a manga e nós estamos em luto pela a nossa grande amiga, a tia Lili. Ela, a tia Olga, a família, e eu me considero também da família, porque nós passamos muito tempo juntos realizando este trabalho. Eu me lembro que em um programa, quase 30 anos atrás, uma criança me ligou e me pediu uma boneca, ao vivo, na Rádio Cultura. E eu falei, não, vamos ver sim, se a gente consegue te dar essa boneca. Mas aí, eu falei, eu vou levar essa boneca, eu não sei quantas crianças tem lá nesse local, e de repente vai e leva um presente para uma criança, e eu sou uma pessoa já conhecida na época, eu chegaria em um determinado local e ia dar um presente para uma criança que tinha me pedido no rádio. Mas parece não, Deus sempre encaminha as pessoas para aquilo que a gente precisa ou gostaria de fazer. Eu recebi o telefonema e era a tia Lili. Valdir, sou seu ouvinte, estou vendo aqui a garotinha pedindo uma boneca, mas eu queria que você viesse aqui em casa para a gente combinar alguma coisa. Aí acabou o programa na rádio, eu fui na casa da tia Lili. Ela falou, olha, Valdir, eu estava pensando, e assim, nós não tinha nem falado sobre isso e eu também não tinha comunicado. Mas o pensamento era o mesmo. O pensamento era o mesmo. Ele falou, Valdir, essa menininha querendo essa boneca, a gente vai saber quantas crianças tem naquela comunidade onde essa criança está, porque aí a gente vai levar mais brinquedos para as outras crianças também. Eu falei, tia Lili, eu tinha pensado nisso. E eu estava pensando como eu ia fazer, porque eu não estou tendo tempo de ir lá saber quantas pessoas tem nessa comunidade, mas eu estava pensando em fazer alguma coisa Maior, né? um pouco maior. Aí ela falou, olha, então você conta comigo. Daquela oportunidade... Isso daí é quantos anos atrás? Uns 30. Uns 30 anos. Uns 30 anos. Era aquela época que não tinha a vaidade, prevalecia a caridade, né? É a caridade. É porque hoje, só te interrompendo, eu quero escutar a história toda, tá? Hoje, infelizmente, a gente vê que as pessoas usam as redes sociais, a vaidade como caridade.
a caridade com vaidade, né? Antigamente não tinha nem isso. Eu pego para aquecer, toma aqui e tem alguém tirando foto lá porque eu tô te dando. Hoje, infelizmente, é assim. Mas antigamente não tinha rede social, não tinha nada disso, então você fazia mesmo de coração. De coração. Eu venho de uma família que a minha mãe não tinha uma rádio na mão e ela fazia isso. Então eu com a rádio na mão e tendo a possibilidade, eu falei, eu vou colocar à frente o que a minha mãe sempre fez, que foi sempre ajudar o próximo. Então isso já vem já de berço. De família. Entendi. Então, assim, a minha mãe, onde nós morávamos, ela era a parteira, a médica, a enfermeira, aquela que aplicava injeção, aquela que benzia o menino de alguma coisa, de mal olhado, quebrante, vento virado, antigamente tinha essas coisas. Então, era isso aí. Mas... E vocês vêm de onde? Para todo mundo ficar sabendo da tua história, tu vem de onde? Você é sandomonense mesmo? Eu sou sandomonense. Eu nasci em Santos Dumont, fui embora cedo. E você morava em qual bairro? Eu lembro que a gente foi vizinho muito tempo ali, eu morava lá no depósito lá. Eu morei também ali no depósito. Então, você é dali mesmo do depósito? Eu morava lá no Barricão. Entendi. Não, porque igual você está falando assim, que igual a sua mãe era tipo assim, de um lugar que era parteira. Sim. Não, mas... Aí logo eu já pensei, se assim, deve ser de algum bairro distante do centro. Não, mas não era aqui, era em Juiz de Fora. Juiz de Fora. Juiz de Fora. Porque eu, com 6 anos de idade, eu fui para Juiz de Fora. Então eu estudei e me criei em Juiz de Fora. E voltei em Santos Dumont por acaso. Mas eu depois te conto isso também. Mas aí, veja bem, eu fui nesta conversa toda, nós conseguimos aí mais pessoas que abraçou a nossa ideia, posso dizer, como o Geraldo Sério, lá do bairro da Glória, como a outra amiga falecida, Dona Aparecida, e os familiares, todos da tia Lili, da tia Olga. Então, eu na época, eu tinha uma brasilinha branca, e nós saímos para fazer uma entrega, naquela época, nós conseguimos uma caminhonete com eu posso dizer aqui que não é segredo? Pode. Com o Ivan da Gramatex e o pai dele, que foi uma das primeiras pessoas que nos apoiou. Depois foi crescendo, nós conseguimos, além da caminhonete, o Bebeto, através do Luiz Fernando, conseguiu para a gente uma Kombi. Então, assim, naquela época nós começamos a atender lugares mais distantes do centro, e quando a gente chegava lá, era uma alegria, porque as pessoas falaram, olha, só vocês que lembraram da gente. Então isso foi marcante. Às vezes... E pode falar qual foi essa comunidade da época? Pode falar assim? Posso Qual falar. A comunidade do Rio Pinho, lá depois de Campo Alegre, essa foi uma das comunidades, isso há mais de 30 anos atrás. Então, depois, outras pessoas passaram a chegar lá também. E não é só ali naquele centrão, nós íamos no mais distante, aonde a Kombi levava, aonde dava para ir carro e a gente sabia que tinha, e chegava lá, às vezes tinha 3, 4 famílias. Então, em Santos Dumont, em toda essa região aqui, todo mundo conheceu, aí nós criamos uma entidade, que era a Fundação Salvar e o Grupo Assistencial Rudi Silva. E que teve, eu quero falar, o Coelho, que também foi uma pessoa que participou ativamente e participa até hoje. E naquela época nós começamos com a Brasília, a Kombi, o Leão, os Leões também, eu não sei se você conhece eles também abraçou essa nossa causa, ele era uma das pessoas que também tinha uma Kombi, que também foi nos ajudar. O Leão ali da Rua São José? O pai do Leão. Então, assim, as pessoas foram abraçando essa causa. E hoje, nesse final de semana, era a época da gente fazer mais uma entrega
Uhum. E havendo essa entrega, ela não vai estar conosco presente. Mas eu sei que onde ela vai estar vendo e acompanhando tudo isso. Então, quer dizer, essa foi uma história de muito tempo. Depois disso, nós tivemos a oportunidade de ser convidado para outro empresário aqui fazer a entrega do brinquedo deles, e foi a nossa equipe da entidade da Fundação Salvar e o Grupo Assistencial Valdir Silva. Uhum. E todo ano a gente, olha, nós dávamos cesta básica, nós dávamos, a gente ganhava roupa, calçado, cadeira de roda. Inclusive hoje uma das pessoas que deu sequência nesse trabalho da cadeira de roda é lá no Córrego do Ouro, Vicente. O Vicente, ele começou esse trabalho comigo dentro desse nosso trabalho. E hoje, assim, eu tenho assim, várias pessoas que hoje eu já não estou em Santos Dumont mais, mas esse trabalho continua, essa semente foi plantada e hoje ela está fora. Né? Lá no bairro da Glória, Geraldo Sério, tem as coisas que ele desenvolve, a tia Lili, a tia Olga aqui no bairro na Rua São José, elas faziam, dando sequência, e teve alguns empresários de fora que abraçou nossa causa. Então hoje a gente já estava fazendo a entrega em caminhão-baú. Mesmo? Caminhão-baú. Cresceu muito. Né? Em caminhão-baú. Então, antigamente, o que nós dávamos era 99% de brinquedos reciclados. A gente recolhia no lixo cabeça de boneca, braço de boneca, roda de carrinho, pedaço de carrinho. Eu tinha uma equipe que reformava tudo isso. E no final do ano a gente levava para que. Esse trabalho era o ano inteiro, não era só o final do ano. Era o ano inteiro. Então tinha a tia Lili, a tia Olga, elas pegavam as bonecas, elas faziam as roupinhas das bonecas e faziam aquelas entregas. Inclusive, tinha um vídeo fazendo essas entregas que a gente fazia. E muita gente, eu quero aqui agradecer a todas aquelas pessoas que me abraçaram junto comigo essa causa e que dão sequência. Eu, hoje, como disse, a tia Lili não está no nosso meio, mas foi uma dessa engrenagem importante para o início dessa história. Para mim, assim, eu senti muito, estou sentindo ainda. Não, eu vejo que está nas suas redes sociais, está o vídeo. Tudo. Tá o vídeo. E ela foi uma pessoa assim, muito importante e de uma consideração inigualável. Eu imagino como é que deve ser. Porque nós éramos como se fosse uma família, nossa entidade era como se fosse uma família. Todos os integrantes. A gente pode até às vezes deixar de citar alguns nomes que já passou pela nossa entidade, mas eu quero aqui agradecer de coração e que Deus proteja todas essas pessoas que abraçaram essas causas junto comigo e fizeram deste evento pequeno ser maiúsculo. Então hoje, às vezes quando eu encontro com o Vicente me leva lá, me mostra, aqui Valdir, isso aqui eu aprendi contigo. Aconteceu. E eu falei, eu sempre fico satisfeito de você estar dando sequência a esse detalhe. E eu vou dizer para você, uma coisa que nós deixamos de fazer na época foi de continuar dando cestas básicas. O que aconteceu? Nós atendíamos muitas famílias e às vezes a minha equipe chorava porque a criança estava lá, nós chegávamos com uma cesta de alimentos em determinados lugares. A menina estava chorando, mãe, eu não quero mais mingau não. Mas para fazer o mingau, eles não tinham nem o sal mais. Então, assim, em vários lugares que nós chegamos, em vários lugares que nós passamos, e eu consegui, com o pessoal, através da rádio, me ajudar muito. Eu tinha um Geraldo Sério, que era o nosso recolhedor dos alimentos, e ele era
o provedor e fazia cestas e acompanhava, e a gente ia certificar se realmente aquele pessoal estava precisando. Entendi. Não tinha esse negócio de, eu estou querendo, não. Querendo não. Nós vamos ver se você realmente está necessitado aí, porque, e às vezes, pessoas que estavam necessitadas, ainda fazia coisa que não devia. Trocava a nossa cesta básica por cachaça. Só pegando um gancho do que você está falando aqui, o Santos Dumont Informa é uma página que tem Santos Dumont de informações. O administrador dela é o nosso amigo Orlando Landex. Sim. Ele até está comentando aqui, professor Valdir Silva, sou muito grato a ele por me ensinar a disciplina quando treinava com ele e com o Gabira no social, sou fã dele demais. É o Landim, né? Ele no começo da pandemia, eu, minha esposa, minha mãe e mais 2 amigas, a gente estava fazendo máscara para doar. Porque máscara tu lembra aí que sim. o TNT, cara, custava, que era R$1 e pouco, R$2 o metro, o pessoal estava vendendo a R$10. Sim. Então, aquilo ali que aconteceu. E a gente começou, lá em casa virou uma oficina de fazer máscara. Aí juntou eu e o Landex fazendo o quê? Nós fizemos uma live do bem. O que acontece? Muita audiência que dava a página dele, que dá, né, a página dele, ligava o carro e falava assim, a gente vai rodar aqui nos bairros aqui de Santos Dumont e vamos ver quem pode ajudar a gente com 1 quilo de alimento. Então uma coisa ali que marcou muito aquele dia, que uma moça que pegou e deu um pacote de macarrão, doou, e ele passava na rua, pegava, agradecia, as pessoas gostavam, que estavam vendo que estava ao vivo, gostavam de ser filmado, a gente passando com o carro. A gente chegou a esvaziar o carro, voltar naquela época. A moça que doou um pacote de macarrão, ela ligou depois pra gente, perguntando se tinha uma cesta básica, porque ela não tinha nada dentro de casa. Então o que acontece, Eu acho que uma coisa assim que eu admiro muito, porque naquela época não tinha rede social. Não tinha. E ninguém fazia para aparecer, não. Não é, cara. Não tinha essa necessidade. 30 anos, vamos botar aquele projeto pequeno virou adulto já. Não tinha necessidade, né? Agora hoje, cara, eu acho tão ridículo, cara. As pessoas, principalmente, igual por exemplo, é diferente de eu pegar uma cesta básica, tirar uma foto te entregando que tem uma associação, você que tem um grupo de apoio, você que pode ajudar o próximo. Porque o que acontece? Eu te dando aquela cesta, o seu projeto está ganhando credibilidade. Sim. Do que você pegar aquela cesta e tirar foto com quem está recebendo. Porque quem está recebendo está se expondo. Então eu acho que é aí que perde a essência da vaidade para a caridade. Verdade. A pessoa fala assim, eu tenho demais, eu vou doar. É assim que o pessoal faz. E antigamente não tinha isso. Não tinha. E assim, era tudo com muita dificuldade mesmo, viu? Tudo com muita dificuldade. Eu posso dizer um fato que acontecia comigo. Porque a gente que mexe com essas coisas, acaba você se envolvendo de uma forma tal que na hora que você vê, você já fez, já aconteceu, eu vou contar isso aqui pela primeira vez, que ninguém sabe disso, eu vou compartilhar isso com vocês. Com vocês aqui, olha, tem muito tempo isso, hein? As pessoas chegavam para mim, Rodrigo, está precisando disso. Onde você mora? Aí eu ia lá na casa da pessoa, quando não tinha alguém que pudesse ir lá, eu mesmo ia. Chegava lá, situação crítica. Tinha nada. Ele tinha um discurso. Eu mesmo ia lá, buscava. Chegava numa casa, a criança lá precisando de remédio, tratava aquilo ali. E eu também, naquela época, eu era vendedor de roupa. Então eu vendia roupa e vendia fiado. Uns pagavam, outros não, você entendeu? Quem vende roupa é isso mesmo. Os canos é garantido. Uns pagavam, outros não. Mas, olha, Deus nunca me deixou na mão. Teve um período que eu fiquei assim tão envolvido com a situação, que o dinheiro que eu tinha recebido do pagamento, para pagar minhas contas e fazer as compras lá para dentro de casa, metia a mão no bolso, já tinha acabado o dinheiro todo. Aí eu falei, poxa vida, eu vou chegar em casa
e vou receber uma bronca. Porque a pessoa que mora comigo vai achar que eu gastei dinheiro Com besteira. na bagunça. Aham. Rapaz, e eu fiquei assim, meio um pouco deslocado. Falei, e agora, como é que eu vou chegar em casa, sem as compras que eu saí para fazer, e vou falar o quê? Olha, Falar o de menos, né? O foda é. eu ouvi, difícil é ver se vai acreditar, né? não, que vai ouvir. Aham. Rapaz, aí de repente, chega 3 pessoas perto de mim. Ô, seu Valdir, estou te devendo um dinheiro aí. Eu não vou te dar tudo não, mas se eu te der um cada aqui, ajuda? Eu falei, meu Deus do céu, eu estou sentindo que você me der. Meia hora certa. Rapaz, aí os 3, aquelas 3 pessoas que me deram aquele dinheiro, já era mais do que eu tinha recebido de pagamento do meu salário. E eu recebi um dinheiro que eu nunca achei que ia voltar a receber. Então eu já cheguei em casa cheio das coisas que eu ia fazer e eu não compartilhei isso praticamente com ninguém, porque isso aconteceu há mais de 20 anos. E hoje eu estou compartilhando isso aqui, porque é uma coisa que me marcou. E eu, assim, quem ajuda também é ajudado. E ajudado por Deus, porque essas pessoas que... lá de cima não dorme, né? Não dorme. E assim, eu poderia, preocupado como ia falar ou o pessoal receber aquilo e de repente, graças a Deus, ele não me falhou. E eu estou vendo, vou compartilhar também uma outra história aqui, que poucas pessoas sabem. Estou vendo aqui uma imagem. Ela, na hora que ela entrou aqui dentro desse programa, entendeu? Eu posso te contar um feito? Não, antes de você contar, o Rogerinho, quando a gente começou o programa, ele pegou e falou assim, ô Léo, vou trazer uma imagem de Nossa Senhora para a gente botar aqui. Então, eu não pensei assim, você vai trazer a imagem, eu achei que era maior, mas o significado que tem, essa pequenininha é gigante demais. Eu sou muito devoto dela. E quem acredita... Léo, eu convivi com o pessoal assim, que era evangélico, nunca desfiz de religião de ninguém, sempre fui em várias as igrejas, eu tenho um filho que é pastor, e o outro é evangélico. Mas esse fato que são poucas pessoas que sabem. Você gosta da minha dicção? Você acha que eu falo bem? Sou teu fã, cara. Muito obrigado. Igual eu falei, gente, o primeiro vídeo ali que cortou ali, porque tinha inspirado ali, eu falei que eu tinha medo dele, entendeu? Eu tinha medo dele por causa do suspense do horário do almoço, que estava na Rádio Cultura na época e... O Alerta Cidade. O Alerta Cidade. Nossa, eu tinha medo do Valdir Silva, eu sou fã do cara. Pois é, rapaz. Então, as pessoas, aqueles que são evangélicos podem não acreditar, mas essa história eu acredito e vou levar ela para comigo. Eu hoje, eu trabalhei em rádio, televisão, as nossas notícias iam também com o SBT, a TV Mon, eu e o Marcão, nós somos os fundadores, mais outras pessoas que chegaram e também participaram da TV Mon e participam até hoje. Uhum. Mas eu era um cara que eu não falava nada. Como assim? Eu era completamente gado. Agora você vê bem, a minha mãe fez uma promessa para Nossa Senhora Aparecida e ela me levou em Aparecida do Norte. Eu tinha mais ou menos meus 7 anos de idade. E eu não tinha uma dicção, eu não falava, eu era completamente gago. E com essa promessa da minha mãe, eu fui em Aparecida do Norte e quando eu voltei de lá, voltei falando. E aí, nós naquela época, a gente foi crescendo,
E antigamente não tinha esse negócio de internet, não tinha esse negócio de televisão, era muito difícil, eram poucas pessoas que tinham televisão. Uhum. E quando tinha televisão, você ia ter que olhar na janela dos outros, dos vizinhos. Então era aquela dificuldade. Mas aquele pessoal que não queria ir lá para a janela, sentava na beirada da rua. E ficava só escutando. Ficava escutando, não. E às vezes levava um violão e começava ali a tocar o violão e aquela turma cantando no violão. Do jeito que não atrapalhava quem estava vendo as novelas, né? Entendi. Então a gente ficava na esquina e eu já, no Lecão, eu era o locutor dessa rádio que não tinha. Aquela rádio, como é que chama lá, virtual. Era uma rádio que não tinha e a gente começava a apresentar. Então, eu me lembro que em um dos programas da rádio, veio um amigo que, na época, foi criado comigo, o Roger, do Roger Libanda. Sei. Nós fomos criados no mesmo bairro, em Juiz de Fora. E o Roger, ele era o cantor e que tocava o violão. E eu, até naquela oportunidade, falei, Roger, convidei ele para ir no programa, que ele veio tocar na fazenda, e ele foi lá na rádio e falou, Roger, como é que são as coisas? Olha, eu era locutor de uma rádio que não existia, lá na beirada da esquina da rua, quando nós éramos crianças. Você era o cantor na rádio que não tinha também, mas cantava e nós horas e horas fazendo aquela programação ali, e como se fosse uma rádio mesmo, e aí aquilo ali acumulava muita gente para ouvir a nossa programação. Eu falei, hoje nós estamos aqui, você é um cantor reconhecido, e eu passei a ser um radialista considerado. Então, assim, falei, Roger, parece que nós já sabíamos que nós ia criar esse caminho. E eu agradeço hoje ter toda essa dicção, todo esse contato, a Nossa Senhora Aparecida, porque ela me fez o que eu sou hoje. Ô Valdir, quantas vezes já teve do lado aí? Teve um dia que eu fui fazer um bate-papo com o Ed de São Paulo e falei assim, nossa, primeira vez que eu estou do outro lado. Não. Eu já tive várias vezes. Já. Eu tinha no meu programa de rádio a hora que eu levei o pessoal do CAPS, não sei se você lembra disso, para fazer um programa na rádio. Olha, eu fiz duas coisas com o CAPS. O pessoal achava que eu era meio maluco também, né? A gente fazia a parte. Fazia a parte. Mas eu, assim, eu consegui, o pessoal queria conhecer a praia. Aí eles falaram comigo, comentários comigo, falaram, eu vou levar vocês na praia. Na hora que eu comentei que eu ia levar o pessoal na praia, falou, você é doido. Essa turma vai chegar lá e vai te dar um trabalho danado. Porque eu era muito amigo daquelas pessoas que faziam parte da... Que coordenava. Coordenava. Então, a primeira coisa que eu fiz foi fazer um programa para divulgar o que era o CAPS. Porque as pessoas... tinha um preconceito. Tinha um preconceito, maluco, é doido, é isso e aquilo. Então, eu peguei e fiz um programa. Então, era uma vez por semana, tinha a hora do CAPS, e eles iam, eles falavam, eles mandavam um abraço dentro do meu programa. Então, muitos anos eu fiz esse programa. O teu programa ganhou credibilidade e eles ganharam respeito. Né? Respeito. Porque, olha, quando eu cheguei aqui em Santos Dumont, e que eu comecei a fazer o programa na rádio, aliás, eu não comecei a fazer o programa na rádio, eu comecei a fazer a reportagem de rua. Então teve um amigo meu que chegou para mim e falou assim, moço, não, amigo assim, de conversa, de pouco tempo, que eu não conhecia muita gente aqui, eu conhecia pouco de Santos Dumont, embora eu tenha nascido em Santos Dumont, mas saí daqui pequeno, quando eu voltei já não conhecia nada. Aí, esse era um senhor de idade muito conhecido aqui na cidade. Ele falou para mim, moço,
eu sei que você está chegando aqui, você é cheio de boas intenções, mas aqui é uma cidade preconceituosa. Que deu uma freada. Preto aqui, não vai longe não. Eu falei, meu amigo, porque talvez não chegou alguém até o presente momento que mostrasse que preto também é gente. E assim, eu posso falar e posso até citar o nome, porque ele também era um cidadão de cor, e muito conhecido aqui na cidade, que depois ele ficou tão fã meu que ele passou a participar comigo na rádio, que era o Amarelinho 2, o Zé Tiago, o Zé d'Água. Ele tinha esse complexo com ele, ele falou, preto aqui, a cidade é preconceituosa. Eu falei, não, senhor. E você sofria preconceito mesmo? Olha, eu tive aqui na cidade alguns problemas, mas coloquei ele nos devidos lugares. Porque eu que lutava pelos direitos dos outros, eu não ia saber lutar pelos meus. Porque igual, é daquele jeito, né? Você olha como é que era a rádio antigamente, o respeito que tinha. Sim. Não é? Sim. Hoje, infelizmente, perdeu por causa da internet, né? Muito. Mas o respeito que tinha. Uma coisa que eu quero, só te interrompendo um pouquinho assim, tem muita coisa pra me te perguntar. Fica à vontade. Como é que era assim? Todo mundo escutava e na hora que via a presença assim do Valdir Silva, o que eles pensavam? Tinha o fã-clube? Deixa eu só cumprir. Da onde saiu o amarelinho? Deixa eu só cumprir com você Tá. sobre esse negócio aí. Primeiro, eu fiz isso, levei todo, fiz o programa, ia lá, batia pelada com eles lá no negócio. Jogava mágicos brancos? Nossa, eu brincava de brincar, né? O Landinho aí, ele sabia, e assim, é uma coisa que eu tenho orgulho hoje, foi de ter feito parte do social com a criação desses meninos. Tinha muitos meninos que estavam... Naquela época de ouro, né? E caminhando para o lugar errado, eu consegui trazer todos eles para ali. Na época eu trouxe o núcleo do Flamengo do Rio aqui, em Santos Dumont, trouxe o Tupi de Juiz de Fora aqui, em Santos Dumont, para jogar com esses meninos até 14 anos. Entendeu? Então assim, e eles têm essa lembrança, e eu lembro deles assim com muito carinho mesmo. Mas aí eu fui levar esse pessoal lá no Rio. Consegui o ônibus e fui com eles lá no Rio. Olha, não me deram um problema. Nem para mim, nem para os coordenadores juntos. Foi um ônibus cheio dos integrantes do CAPS. Passear no Rio, conhecer a Copacabana. Ficaram admirados. Porra, rapaz. E olha, até hoje, tem um deles que é o Romário, e tem um outro rapaz também que lembra disso e fala, poxa, se não fosse você, eu não tinha conhecido a praia. E então, esse pessoal, eles passaram, depois que eu fui embora de Santos Dumont, eles passaram a ter um programa na Rádio São Miguel com o cara que trabalhou comigo, o Oliveira. O Oliveira era o meu operador quando eles trabalhavam lá na Rádio Cultura. Então, na Rádio São Miguel, o Oliveira abriu esse espaço e fez para eles. Então, eu estava viajando e eles me convidaram para vir na Rádio São Miguel para dar uma entrevista para eles. Olha só. Então, quer dizer, assim, eu tive algumas vezes fazendo parte do programa deles como entrevistado, não era mais como... e em outros lugares, assim, que eu já tive a oportunidade, eu fiz parte de muitas coisas, então eu tive a oportunidade de estar do lado de cá várias e várias vezes. De onde veio o amarelinho? Bem, Negão desse jeito, amarelinho? Como é que é? eu sempre falava pro pessoal, o único amarelinho preto que tem sou eu. Sou eu. Mas isso foi o conhecimento. O Eimar Santos Vilela, eu trabalhava em Juiz de Fora e conheci o Eimar Santos lá. Aí o Eimar Santos me convidou para vir aqui para Santos Dumont, e quando eu viesse aqui, para me visitar ele lá na Rádio Cultura. Uhum. Encontrei com ele lá no campo do Tupi, Juiz de Fora, e a gente conversou e ele estava lá com dificuldade,
porque eu acho que faltou alguém para trabalhar lá com eles e eu peguei e dei uma força para ele na oportunidade e ele pegou e me convidou para que eu viesse. Quando eu viesse em Santos Dumont, eu fosse lá na Rádio Cultura. E coincidiu do dia que eu estava na Rádio Cultura, ele pediu o pessoal lá na Rádio Cultura, eu me lembro, me parece que na época era, não vou nem citar nome não, ele falou assim: fulano, você busca a notícia lá na delegacia? Aí o cara falou assim: eu não estou com a roupa adequada, não estou legal para ir na delegacia não, não vai dar para ir não. Aí ele falou: Valdir, você veio aqui me visitar pela primeira vez e você está equipado aí. Tá arrumadinho. Você não quer pegar Esse gancho, não? Falei: o que eu tenho que fazer lá, o Eymar? O Eymar virou para mim e falou assim: olha, é só você me deu um gravador desse tamanho assim. Aqui, antigamente o gravador era grandão. Falou: você vai lá e pega a reportagem lá, que o delegado vai te dar, tudo bem, e traz para nós aqui para a gente soltar no ar. Aí tudo bem. Primeiro dia que você foi lá? Não, eu já tinha ido lá outras vezes para conhecer, mas nesse dia que eu fui lá de novo, aconteceu esse fato, esse episódio. Aí eu peguei aquele gravador e disse, fui lá na delegacia. E antigamente tinha que ir com gravador, né? Gravador. Aí eu cheguei na delegacia, me apresentei como um enviado lá da rádio e pedi para falar com o delegado. Aí o delegado... Lembra quem que era o delegado da época? Doutor Milton. Doutor Milton. Tinha um respeito danado. Doutor Milton. Doutor Milton, aí eu cheguei lá dentro com o doutor Milton. E assim, eu não conhecia nada aqui em São Dumont. Até eu tinha uma namorada aqui em São Dumont, por acaso eu vim para e fui lá. E cheguei, doutor Milton, o Eymar pediu para que eu viesse aqui pegar uma reportagem com o senhor. Aí ele falou: não, pode, à vontade. Aí ele passou, eu fiz isso. Aí, doutor, eu quero saber do senhor qual a prisão que você fez aqui de efeito. O senhor tinha feito aqui um trabalho bem feito da polícia. Dava muita repercussão assim na época? Não, era a primeira vez que eu fui lá nessa delegacia. Aqui eu nunca tinha feito não, mas mas eu tô falando aqui quando dava assim, uma prisão assim, repercutia na cidade inteira? Dependendo. Não, eu não ouvia a rádio ainda. Tá. Eu estava chegando, eu era filhote. Foi o... primeira... Tu caiu de paraquedas. Caiu de paraquedas. Vai lá. Então, naquela oportunidade, ele mandou fazer pegar uma reportagem, mas eu cheguei lá na delegacia, eu falei: eu vou pegar uma coisa boa. Porque lá de fora, meu trabalho era escrever em jornal, era Diário da Tarde, sobre esporte, então era uma coisa. Mas ir lá no buraco quente, aí eu cheguei no buraco quente, falei: doutor, a sua prisão de repercussão que teve, qual que foi? Foi um carioca do Rio aí, estava aí fazendo roubos aí. Falei: doutor, então o senhor tira ele, eu quero conversar com ele. E tinha essa moralzinha? O doutor não me conhecia. Não, mas eu tô falando. E eu apresentei ele como estava vindo de Juiz de Fora. Tá. Você entendeu? Eu falei: doutor, estou vindo de Juiz de Fora, estou chegando aqui na Rádio Cultura, e o Eymar pediu, eu gostaria de conversar com esse elemento que vocês prenderam ele aqui em Santos Dumont, que é uma prisão que repercutiu. Aí o doutor Milton: você quer falar com ele? Eu falei: quero, só traz ele para mim falar com ele. Aí fui lá, rapaz, e conversei. E agradeci ele, e finalizei com o delegado. O delegado veio para mim na reportagem e falou: olha, você é um dos bons, que coisa que eu não consegui que ele falasse comigo, ele falou contigo. Aí, rapaz, ele... Repercutiu na hora. O delegado falou isso comigo, né?
Mas aí eu falei assim, puta, eu vou chegar lá na rádio, mas me pediu uma coisa, estou levando outra coisa que também eu não sabia se ele ia gostar ou não, entendeu? Eu já estou levando o que ele não pediu. Que ele pediu para pegar as ocorrências. Eu estou levando a ocorrência. Tu já leva a matéria, já eu levei entrevista com o cara que foi preso. Então, na hora que eu cheguei lá, o Irmã já estava assim, me olhando. Falei, vou levar uma bronca agora. Porque. Tu lembra a tua idade assim na época, assim? Isso foi no ano de 1987. Aí eu tinha 7 anos. 87. Aí, o delegado, aí cheguei lá, o Irmã não quis nem ver a matéria. Já? Já me chamou lá para dentro da rádio, lá quem estava na hora, no horário, era o Sandro Leite. Meu Deus. Sandro Leite. E tinha um repórter 1580 em ação. Aí entra eu, não tinha nada ainda programado. Não tinha nada pronto. E entrou aquela matéria, aquilo repercutiu de uma tal forma. O delegado, depois o Renan falou comigo, falou, olha, Valdir, o delegado falou comigo que eu arrumei um cara bom, você botou o cara pra fora, aquele preso, já que o cara não abriu a boca com ele, contigo ele contou a história toda. Então o Renan gostou daquilo que eu fiz e me convidou para que eu viesse para a rádio. Isso, no ano de 80, eu não sei se foi 87 ou 86. Eu sei que final de 86, porque no ano nós começamos a Copa, me parece, foi em 87, e nós começamos a elaborar a Copa lá na rádio. Aí o Eymar começou a chamar um, chama outro, e eu fazendo parte daquele episódio, foi aonde nós criamos na época a Copa Cultura. Então, quer dizer, e como surgiu o Amarelinho? Eu saía na rua, ninguém sabia meu nome. Aí o pessoal começou, aí o Eymar me colocou na rua fazendo essa reportagem de rua. Aí eles ligavam para o Eymar falando assim, ô Eymar, manda esse amarelinho seu aí vir cá na nossa rua que nós queremos reclamar. Então o povo foi que me colocou esse nome de Amarelinho. Então, aonde eu estava passando, todo mundo usava a camisa amarela. Mas quem ficou como amarelinho foi eu. Você. Aí aonde eu passava, ô Amarelinho, aí ninguém me chamava de Valdir Silva. Se falar Valdir Silva, às vezes as pessoas não sabiam quem era. Ela falou, o Amarelinho da rádio, eu já tinha noção de que eu sabia que era eu. Sabia que era eu. Então, quer dizer, o povo que me colocou esse nome. E pegou, viu? E pegou, né? Em todo lugar, olha, em qualquer lugar que eu estava, que eu ia, além de eles me chamar de Amarelinho, eles me chamavam de Edmor. Edmor, vai lá, mas a foto é igual os dentes ali. Ô Cláudio, o Cláudio está mandando o Cláudio aí estava falando bem de você aqui, Cláudio sabe? Pinto? Cláudio Pinto. É um amigão. Olha, eu quero dizer para o Cláudio, você tem minha consideração, meus respeitos, eu sou seu fã, viu, Cláudio? Eu queria muito que ele mandasse texto para eu poder ler aqui, porque para mim escutar aqui fica muito ruim, sabe? Mas obrigado aí pela participação, tá? E outra coisa assim... Quero mandar meu abraço para você. O Cláudio é nosso telespectador. Foi o Cláudio também participou na minha vida de uma outra fase. Foi quando eu era coordenador de arte da Copa Cultura e ele também. Ele fazia parte. Então ele foi uma mão na roda aí para ajudar a gente a tocar o barco aqui, que antigamente era difícil. É difícil. Eu posso dizer que eu consegui trazer para a arbitragem de Santos Dumont, juntamente com o Barato, que era o presidente da Liga, o primeiro curso de arbitragem. Quem trouxe para Santos Dumont foi eu. Tinha muita gente apitando, mas ninguém tinha conhecimento. Eu falei, não, vou trazer um curso de arbitragem, mas conseguimos trazer. O Cláudio foi das pessoas que participou com a gente. E depois nós fomos juntos para Juiz de Fora, para a Liga de Juiz de Fora, e participamos em vários jogos, apitando jogo em muitos lugares. Meu abraço para você, viu, Cláudio? E o que acontece? Você falou que era muito difícil a arbitragem antigamente e hoje é pouco valorizado aqui em Santos Dumont. Pelo menos assim, palavra assim do nosso amigo Dema, do Tutinha, sabe? Tá. Porque é igual daquele jeito, eles dão mais valor aos árbitros que vêm de fora do que valorizar os daqui de Santos Dumont. Então eu vou falar para você.
que você acha? Porque eu acho não. Eu vou falar a realidade. Eu acompanhei todo esse processo. O culpado disso são eles mesmos. Esse pessoal aí que está reclamando hoje, foi que abriram as pernas, porque quando eu saí de Santos Dumont, nós tínhamos salário, era meio salário quando eu deixei, olha, eu fui por 10 anos diretor de arte da Copa, era coordenador da Copa, eu era árbitro, trabalhava em transmissão de jogos e tudo mais, mas não tinha esse negócio de, olha, o preço da arbitragem é X, e não tinha esse negócio de ter problema não. Então o que aconteceu? Era valorizado? Era valorizado, era meio salário mínimo, o salário aumentou, aumentava. Então, esse pessoal que, na época, ao invés de dar sequência nisso, abriu as pernas. Eles dividiram um grupo, um grupo queria X, outro queria... Eles abriram as pernas, então eles que desvalorizaram eles. Então, quem planta colhe, eles estão colhendo o que eles plantaram. Na época que eu plantei, eu colhi bons frutos. Em momento nenhum, na minha época, pode entrar qualquer um árbitro que trabalhou comigo aí, se ele reclama de salário, de arbitragem. Não é que nós ganhávamos muito, não, nós ganhávamos justo. Mas depois apareceu alguns aí que achou que não devia se valorizar. Então, e a troco, vamos botar, eles iam a troco de banana mesmo. O que me der aí eu vou. Aí o que está acontecendo hoje? Eles desvalorizaram tanto que eles estão valorizando os de fora. Eles pagam, digamos, 100 conto lá de fora, mas não pagam 50 eles aqui. Então, mas eles mesmo eles plantaram isso, que eles quiseram puxar o saco na época dos clubes. Então, eu não tenho medo de falar isso não. A realidade é uma só. Eles plantaram, eles estão colhendo. Estão colhendo, são muito amigos meus também. Não tem nada contra ninguém. Mas tem muita gente que talvez não tenha coragem de falar isso, mas eu falo porque eu vivi isso. Entendi. Entendeu? Eu fui árbitro da Federação Mineira, o Cláudio Pinto também foi árbitro da Federação Mineira. Nós tivemos árbitros aqui com o escudo da Federação Mineira aqui dentro de Santos Dumont, fazendo jogos fora de Santos Dumont. Então, olha, nós saímos daqui para ir apitar em várias outras cidades. Eu saí daqui, fui apitar jogo lá em Cataguases. Eu saí daqui, fui apitar jogo lá em Lima Duarte. E eu apitei jogo no Rio e São Paulo também. E aí? Agora, mas eu sempre me valorizei. Agora, não adianta hoje o pessoal estar reclamando, não tem que chorar, não. Infelizmente, eles só colheram o que eles plantaram. Eles quiseram puxar o saco do pessoal e hoje eles meteram o pé na bunda deles. A verdade é essa. É foda, né? E são meus amigos, não tem nada contra vocês, não. Mas Na minha época, vocês me ajudaram o que vocês puderam. Mas depois que mudou a direção e a cabeça da arbitragem, então eles dividiram em grupos, então ficaram de um lado, outros ficaram de outro. Então aquele que ficaram, por exemplo, eu posso dizer, o Cláudio Pinto é um excelente árbitro. Ele foi para Juiz de Fora porque aqui não estava tendo valor. E lá era valorizado. Mas lá é outra coisa. E aqui, não só o Cláudio Pinto, vários outros, assim como eu também, fui para lá, porque, olha, era uma responsabilidade muito grande. A gente saía, teve uma oportunidade que eu fui fazer jogos que, na beira do campo, eles estavam, ao invés de soltar foguete, estava dando era tiro. Ué. E não era, era Deus e nós. E graças a Deus corria bem os jogos. Na época nós tivemos um problema com o nosso árbitro, que foi o Vanei, que foi agredido na Serra. E eles puniram como devia punir. Quando voltou Formosense e Serra julgar lá na Serra, então tinha aquela apreensão tremenda. Rivalidade, né? Já deu um problema da outra vez, agrediram um árbitro e agora vai jogar de novo. Aí eles vieram preocupados com isso. Eu fui lá e apitar o jogo, Formosense e Serra. Tranquilo.
Teve problema nenhum, Serra, muito respeito, Formosense, muito respeito, sem problema nenhum, graças a Deus. Agora, é o que eu digo para você, muitos árbitros deixaram de apitar aqui, foram apitar em Juiz de Fora, porque culpado dos árbitros aqui mesmo. Eles dividiram em dois, uns queriam 100, outros queriam 50, os que queriam 50 ficou apitando aí. Mas os que queriam 50, tanto que agora eles pagam 100 Juiz de Fora e não pagam 50. A Roseli Vanderleia está falando assim, uma grande pessoa, fazer o bem sem olhar a quem, isso é o que mais importa. É uma coisa assim que hoje, infelizmente, está faltando muito. A Vanderleia, acho que no bairro da Glória, né? Um abraço para você. Acho que a Vanderleia foi, acho que, mesária nossa na nossa época. Foi. Trabalhou com a gente na Copa-Cultura. O Vanderlei Filho está assim, ó, fala comigo, meu amigo, está sumido. Olha, ele agora é mais carioca do que Santo Monês, do que Juiz de Fora. É verdade. O Vanderlei. Ô, meu amigo, um abraço para você. O João Bosco é... Daqui a gente tem que ser, eu tenho que ser muito amigo dele, que é meu mecânico, né? O João Bosco é bom, hein? Valdir é o cara, joguei no time das Posses. Das Posses comigo, João Ele Bosco é treinador, cara fora de série. Valeu, garotinho. Tá um abraço, João Bosco. Foi um prazer, meu amigo. Não, mas ô João Bosco, a gente vai marcar um bate-papo aqui, eu, você e o Valdir Silva, tá? Vai ser um prazer. Jogava bem, joga bem também? Joga até hoje, cara. Até hoje. João. O João é um menino inteligente. Ele é. Tranquilo. Né? Joga fácil. Joga fácil. Jogador caro hoje? Olha, eu vou dizer para você, aqui em Santos Dumont, eu rodei em vários lugares, aqui em Santos Dumont tem muitos jogadores que, esses que estão aí ganhando burro do dinheiro, não chegam ao pé de vários jogadores aqui dessa cidade. Santos Dumont tinha pouco valorizado, né? Tinha muito jogador aqui que era para estar em profissional. Tem expandido, né? Mas é sorte, né? Uhum. A Roseli está falando que é verdade, ganhar respeito e dignidade. O Carlos Ribeiro está assim, ó, grande garotinho. Tô vendo aí, um abraço para você aí. O Vanderlei Filho está assim, ô meu amigo Léo, pergunta sobre o Toninho, filho da Célia. Tá lembrado? Toninho, filho da Célia. Olha, eu sei quem é o Toninho. Eu lembro do Toninho. Você botou ele ali, ó. Ele apareceu ali agora. Não era ele o Toninho? Eu lembro do Toninho. Ele é o Vanderlei. Meu amigo. Pergunta sobre o Toninho, filho da Célia. Ele mesmo que é o Toninho? É ele que é o Toninho. Aí, um forte abraço. Olha, um grande amigo, viu? Ele, a esposa, é um grande amigo. Aqui, me conta um pouquinho assim sobre... Eu perguntei lá os polícias lá se eles podiam me contar alguma coisa. Eles não quis contar lá não, eu falei, é tudo sob sigilo assim. Uma matéria que você fez assim que foi marcante. Eu sei uma que eu vou te perguntar depois. Eles me falaram que eu fiquei sabendo aí, não foi pelos polícias, mas foi por outra fonte que a gente tem. A gente quando a gente entra pra mídia assim, a gente começa pelos informantes, né? Eu fiz muitas. Tem alguma que te marcou? Eu quando cheguei aqui em Santos Dumont, e esse negócio de eu estar ajudando um, ajudando o outro, e eu era a bola da vez. Então sempre alguém chegava, eu estou precisando de ir para tal lugar. Assim, nós mandamos gente até para o Chile. Né? Conseguimos passagem para dar o pessoal para o Chile. E as pessoas me ajudavam, porque acreditavam no meu trabalho, e acreditam. Então, eu estava na Rádio Cultura, e de repente chegou um rapaz muito assustado e falou assim, moço, eu quero ir para Brasília de Minas. Olha onde é isso? Eu não sei onde é. Hoje a gente tem facilidade de você pesquisar, tinha celular, para você achar onde fica Brasília de Minas e tudo isso, né? Mas eu não sabia. Aí ele falou, não, eu quero que você me arruma uma passagem para mim para Brasília de Minas. Eu falei, não, mas se Brasília de Minas não é perto, o que você está fazendo aqui? Eu estou fazendo. Não posso falar. Olha, se tem alguém que pode te ajudar aqui, se alguém sou eu. Ou você me fala, ou eu não vou te ajudar. Ainda vou chamar a polícia para te levar para cadeia ainda. Porque de repente eu posso estar dando uma fuga para um assaltante ou para um bandido aqui.
Aí ele virou para mim, mas o senhor vai me ajudar? Eu falei, vou. Ele falou, nós estamos em um campo preso, eu fugi de lá, porque lá eles não deixam a gente sair para nada. Eu falei, mas aonde você está? Aí, rapaz, e antigamente a gente não tinha assim uma unidade móvel, não. Aí o cara me explicou onde ele estava e eu fazia as reportagens em cima de uma bicicleta. Aí o cara falou comigo, me deu o endereço e eu não conhecia nada, peguei minha bicicleta e saí perguntando, onde fica esse lugar? Não, vê que eu faço para chegar lá. Rapaz, eu andei muito, mas cheguei no lugar. O lugar chama Patrimônio dos Paicas. Patrimônio dos Paicas. Aí o cara me deu o endereço, vamos chegar, e na hora que eu cheguei na porteira assim, aí tinha um rapaz lá em cima, andando com uma carabina. Moço, por favor, quem é o responsável por aqui? Eu e Deus. Andava com a bolsa aqui na frente. Moço, quem é o responsável? Na época, tem uma tal de Lamar e outras empresas, era a plantação de eucalipto. Mas não era a CBCC que era responsável, não. Era umas outras empresas aí. E o serviço dele lá era igual um serviço escravo? Era igual? Não, era escravo. Era serviço escravo. Escravo. Então, quem estava lá não podia sair. Digamos hoje, um pacote de biscoito custa R$1, era 10. Um comprimido, digamos que fosse 50 centavos, lá era R$5. Então, a pessoa que queria alguma coisa tinha que comprar com eles e ficava devendo. Então, chegava no final do mês, além da alimentação não ser boa, que eu pedi para ele, como é que você faz? Ficava devendo. Então, não tinha como sair para lado nenhum. Além de ficar preso lá. Então, tinha uma turma que... Os capanga, né? Que não deixava o pessoal sair, não. Olha isso. Aí, eu falei, falei, eu quero ver como é que você faz a sua comida aí. Ele me levou lá na cozinha. Aonde esse pessoal dorme? O cara com aquela espingardora nas costas me levando para lá e para cá e eu querendo ver. Ele sabia quem era você? Não sabia nada, ele não me conhecia não. Entendi. Mas a forma de você chegar no lugar que diz quem é você. Uhum. Se você chegar com nhenhenhé, nego vai falar é você. Mas se você chegar de cara feia, eles vão saber que não está lidando com o nego bobo. Uhum. E nem branco bobo, né? Aí, o cara fez o que eu pedi. Eu falei, olha, você pode chamar os seus chefes aí, que eu vou voltar aqui. E é bom que eles estejam aqui. Eu vou ligar então. Aí voltei. Na época, me parece que era o Tenente Dias que estava comandando aqui a 63, e o doutor Nilton estava comandando a delegacia. Então eu fui no doutor Nilton e fui no Tenente Dias, que era o comandante da 63. Olha, eu estou precisando que vocês me acompanhem até em tal lugar assim, que lá está acontecendo isso. Então nós fomos lá. Aí chegou lá, mandou reunir todo mundo, o pessoal, e o pessoal desceu, tinha até criança, tinha aproximadamente umas 60 pessoas. Criança e adulto. Tudo trabalho escravo. Perguntou, quem quer ficar aqui? Levanta o braço. Ninguém. Quem quer ir embora? Todo mundo levantou os dois braços. Aí o pessoal da tomaram a providência lá e pá. E aí aquela notícia repercutiu. Aí eu estava recebendo notícia direto. Seu caixão está pronto. Eu, é claro que eu vou precisar. Você pode mandar para mim? Eu não tenho medo de morrer não, ué. Eu não tenho não, ué. Pode mandar o caixão para mim. E aí começaram a me ameaçar de morte frequentemente, que aquele dia a polícia recolheu todo mundo, mandou a empresa alugar um ônibus, era plantação
de eucalipto lá em Patrimônio dos Paivas. Não sei quanto tempo tem isso não, mas foi naquela época de 88, 89, 90. Aí depois veio a Globo aqui me procurando igual, querendo. Aí os caras querem matar o negão aí, mas eles não sabem quem sou eu. Eu não vou aparecer na televisão não, pode aparecer quem que vocês quiserem aí. Aí teve um vereador na época que gostava de aparecer, ele foi para lá fazer a matéria na Globo. Eu não tenho interesse não, o que eu tinha que fazer era libertar esse pessoal. Eu consegui fazer isso, a minha obra já foi feita. Aqui, outra aqui também, uma também que ficou marcada aí também, a negociação do queijinho. Como é que foi? Foi comigo. Essa também foi. Sabendo dessa história do queijinho? Essa também foi marcante. Essa daí o Valdelés falou que eles armaram até acampamento para. Sabe aquela história que o Valdelés falou que eles armaram acampamento para ver se pegava ele? Foi. Não, e na época, porque eu também entrevistei a menina, a moça. Uhum. Não sei se eles contaram para você. Contaram, contou. O Queijinho e mais um outro rapaz fugiu da cadeia, foram para Barbacena, de trem, chegou lá, começou a roubar uns negócios lá, e vieram no ônibus de Barbacena que saiu, chegou aqui em Santos Dumont, 6h pouca da manhã. Só que o Queijinho, você imagina toda a sacanagem que um homem faz com a mulher, o Queijinho fez com a mulher dentro do ônibus, que tinha 11 pessoas, era 10 homens e uma só mulher. E essa mulher falou comigo assim, eu entrevistei ela. Contou tudo com os detalhes. Ela falou, moço, você imaginar, sacanagem, que pode ser feito com a mulher, ele fez comigo dentro do ônibus. Mas todo mundo, ninguém que estava armado. Depois ele desceu e foi embora. E o ônibus estava na delegacia e ela falou isso para mim. Aí, só que o Queijinho não sabia que ela era filha de um militar. Então esse militar lá de Barbacena coalhou com o pessoal tudo que aconteceu, uma repercussão tremenda. Aí eles coalharam a cidade aqui de polícia militar, fardada, sem farda, rodaram para tudo quanto é lugar. Então aí a cidade ficou empavorosa, porque aí começou aquele negócio, olha, ele pode ser preso, mas ele não vai importar de mandar alguém matar alguém. E uns 15 dias da polícia rodando, cão farejador, helicóptero, tudo aqui na cidade. Ninguém achava ele. Ninguém achava ele. Aí eu falei com esse meu amigo Geraldo Sério, lá do bairro da Flórida, falei, Geraldo Sério, eu vou buscar esse cara. Mas ninguém sabe. Mas a única pessoa que vai saber é você, porque se acontecer alguma coisa de errado, porque eu poderia morrer nessa empreitada. Uhum. Então só você que sabe. Aí ele falou, não faz isso não. Faz isso não. Você é doido? Eu falei, não. Mas, Geraldo, está acontecendo aí já há tanto tempo, ninguém consegue pegar o cara, e eu vou encontrar com esse cara e vou trazer esse cara. Aí eu consegui a letra, não vou falar como foi a letra. As fontes aparecem, né? Consegui a letra, dei a letra e fui, conversei com o cara de noite. Conversei com o cara à noite. Na primeira noite não deu, porque choveu pra caramba, mas eu fui debaixo de chuva, mas não achei o cara. Na segunda vez eu encontrei com ele e eu tinha um compromisso que eu ia para Belo Horizonte, que tinha uma transmissão em BH que nós íamos fazer na Assembleia Legislativa. Então eu ia sair daqui de Santos Dumont 2 horas da tarde. O tempo estava curto. Eu tinha o tempo curto. Eu falei, olha, eu tenho como te buscar e antes das 2 horas eu tenho que te entregar na delegacia, porque lá... Ele queria se entregar? A ordem era para apagar. Não, eu sei. Então, eles queriam de qualquer jeito, mas ele... A chance
A chance de chegar vivo na delegacia era comigo, ué. Era contigo. Entendeu? Embora eu corri o risco também de acontecer algo ruim. Mas eu tenho fé em Deus, sempre tive. Uhum. E fui fazer o que tinha que ser feito. No meu programa, no dia que eu ia buscar ele, eu fiz uma matéria com ele. Na noite. É mesmo? À noite. Que eu não ia trazer ele à noite, não tinha como eu trazer ele à noite. Então, naquela época tinha um programa Aqui Agora, que passava no SBT, nós fizemos a mesma coisa. Nós filmamos tudo. Foi eu, Marcão, a TV Mon, e aí na época passou. Repercutiu mesmo. Foi uma coisa fora do comum. Aqui o Luciano tá mandando. Boa noite, Amarelinho. Luciano Leite. Ô, Lu. Não, o Lu, eu tenho história com o Lu para contar. Tem. Eu vou fazer assim, uma hora que eu trazer a galera da Rádio Cultura. Vai que vem? Tem jeito de juntar? O Lu. Não, senão eu acabo confundindo. Depois eu vou te contar a história minha do Lu. Mas não é sacanagem, não. É trabalho mesmo. Mas um trabalho que... Excelente profissional. Excelente. Daqui a pouco eu vou contar a sua história. Aí, rapaz, nós fomos eu, Marcão e mais 2 policiais e chegamos, nós marcamos um lugar na hora que onde nós estávamos. Aliás, primeiro, o pessoal começou, eles vendo aquela matéria, hoje vai entregar, eles começaram a me seguir. Segui eu. A polícia me seguindo. Eu tive que livrar na época. Eu tive que dar uma gaúcha no pessoal que estava andando atrás de mim. E fui embora, fui buscar o cara. Daí, eu marquei de pegar ele, era 11h30, o programa acabava 11 horas. Então, eu perdi um bocado de tempo. E depois, aonde eu marquei de pegar ele, não deu porque estava muito povoado. Então, contato, vamos para outro lugar, e nós fomos, e na hora que a polícia chegou, já estava chegando com ele lá na delegacia. E onde que ele estava? Ele estava aqui mesmo. Estava escondido aqui mesmo. E aonde eu fui buscar ele, na época, eu não sei se eu devo falar. Já passou. Perto da Fazenda Alvorada. Eu fui buscar ele lá. Ali perto da Rocinha. Nós passamos por dentro da Rocinha, tinha um mata-burro lá, o carro passou, e aquilo tudo filmando. Eu fui buscar ele por ali, da saída. Aí na hora que chegamos lá na delegacia, depois de mais de 15 dias, eu chamei o comandante, eu esqueço o nome do comandante da época, da 63. E me lembro também quem era o delegado da época, já era seccional já. Aí, juntei os dois, enalteci o trabalho dos dois, trabalho diuturnamente que aconteceu, e que, quer dizer, sufocou e eu consegui trazer o cara para a delegacia sem gastar uma bala, né, os filhos de policiais já, segundo informações, não chegavam para mim, que estavam com medo de levar até os filhos para as escolas, porque com medo de ser pego e ser feito. Então, quer dizer, nessa época, eu recebi também uma homenagem de Barbacena, coronel, e fugiu o nome do coronel que me convidou para me receber lá. Eu sei que nessa época só 3 pessoas recebeu homenagem, essa homenagem lá em Barbacena. Uhum. Foi eu, o doutor José Maria, promotor de justiça, e o Betinho da Cramatex. Foi as 3 pessoas que receberam neste ano
uma homenagem daqui de Santos Dumont, lá no BPM, em Barbacena. Quer dizer, era uma parceria de trabalho. E eu sempre tinha sempre os contatos, eu ia sempre divulgar o trabalho da polícia. E também falava, abria os microfones para quem estava sendo preso também pudesse falar. Então, assim, graças a Deus eu tive sempre um bom contato com os policiais, aqueles que eram presos também, eles davam entrevista. Eu só tive um problema com um preso uma vez, que nós acabamos pegando na pancada, no braço mesmo, dentro do negócio, que bateu no meu gravador e eu não gostei da brincadeira que ele fez. Eu gostei com ele que comigo não se briga desse jeito, que eu brigo de outra forma. Então, sem problema. Aí falou pra mim, quando eu sair daqui, eu vou te pegar. Pode falar que hora que ele sai daí. Aí eu fui lá na hora que estava saindo, falou, pelo amor de Deus, estava nervoso aquele dia. Aí acabou, sem problema. Respeito muito a todos os profissionais. Sempre tive um bom contato com todos o pessoal da Polícia Civil, Polícia Militar. Aqueles presos também, tiveram aí, eu tive essa oportunidade de levar o Queijinho para a delegacia sem problema. Depois eu fui convidado para a juíza, a doutora Maria Cecília, para que eu fizesse parte de uma ONG com ela, que era a APAC, Associação de Proteção e Assistência aos Condenados. Nós viajamos muito para esse estado, onde tem uma cadeia que quem toma conta dela são os próprios presos. E nessa época, nós fomos acompanhar esse trabalho que era feito para aplicar aqui também. Você entendeu? Então, assim, nós tivemos a oportunidade de acompanhar vários presos. Aqui teve uma época, nesse período, eu levava os presos, 6 pontos, qualquer lugar. Eu, Valdir Silva, a doutora Maria Cecília me chamava, Valdir, você pode levar o fulano e tal lugar assim para ele? Perfeitamente. E eu ainda tinha, assim, na época, esse não pode, não, qualquer um ia comigo. Eu ainda, além de levar ele para fazer o que tinha que fazer, ainda levava eles para ver a família, porque talvez a família não conseguia ver. Então, por isso que eu consegui o respeito de todo mundo, em todos os setores, porque eu sabia respeitar todo mundo. Todo mundo. Agora fala do Luciano para finalizar aí. Ô, Luciano. Ô, Tilo, vai te botar. Não. Vai te botar agora de calça justa aí. Não é calça justa, não. A gente, eu e o Lu, quando acontecia acidente na BR, aí saía eu e o Lu. O Lu saía na Brasília, que o Eimar Santos tinha na época, muitos anos atrás, né? Aí tinha batido uma carreta de cerveja em um determinado ponto, aí na BR. Aí eu fui lá entrevistar o rapaz. Aí já ficou preocupado. Eu fui lá entrevistar o rapaz. Mas antes de ir lá entrevistar o rapaz, encheu o Brasil. Eu falei, ô Tilu, pega essa cerveja aí, vamos botar ali, mas vamos levar um bocado dessa cerveja embora. Né? Aí, mas o cara não vai deixar. Eu falei, ô Tilu, vamos botar a cerveja lá. Eu botei a cerveja lá dentro da Brasília. Aí fui lá entrevistar o rapaz, o motorista. Aí o motorista, depois da entrevista, eu só repórter, peraí que eu vou te dar uma cerveja. Onde nós vamos botar a cerveja? Não tem lugar mais não. Eu só repórter, peraí que eu vou te dar uma cerveja aí. Olha, não precisa não, muito obrigado. Já tá, a Brasília já está carregada. Ele falou assim, não cabe mais. Muito bom, viu? Chegamos aí quase 1h30. Ô Valdir, vamos fazer uma coisa aqui ao vivo, cara? Tem muita história tua para contar aí. Vamos voltar de novo. Promete aí, faz a promessa ao vivo aí que a gente vai voltar. Eu tenho rodado muito. Eu sei, foi a coisa mais difícil, foi eu, gente.
O cara tá com mais foto no Rio de Janeiro do que os carioca mesmo. Eu tive recentemente, a seleção brasileira estava treinando lá em Teresópolis, eu estive lá com o Tite, o pessoal tudo lá. Foi bom demais a oportunidade. Até o pessoal falou assim, eu fui com a turma lá no treino da seleção brasileira. Só quem entrou foi eu. Ninguém mais entrou. Poxa vida, eu quero ver o treinamento da seleção brasileira. Eu sou notícia. O que você faz? Acabou. Aí, você já tomou vacina? Tá. Tirei a vacina. Mostrou, mas pode entrar. Aquela turma, que moral, hein? Não, mas não é moral, a gente... Quem foi sempre é. E assim, eu vou dizer para você que é sempre um prazer a gente voltar a relembrar, assim, muitas coisas. Não, eu tenho certeza que ficou devendo muita coisa para nós aí. Mas, antes da gente encerrar, cara, eu queria que tu encerrasse como tu encerrava o teu programa. Mas tu vai voltar? Vai voltar depois para fazer outro bate-papo? Não, Ano que vem, janeiro aí, ó. Eu tenho viajado muito. Eu quero dizer que eu quero agradecer as pessoas que participaram comigo. O Cláudio Pinto falou ali que esse tem história, mas tem muito, viu? Ficou devendo trazer, vou trazer o Cláudio, trazer o Luciano, trazer esses meninos aí, esses meninos, tudo aí pra gente sentar em nosso sofá e pra gente fazer um bate-papo aí. Convido o Zé da Ponte, o Juvan. Vou trazer. Ele vai contar vou as conversar com histórias. ele, vou ver se eu convenço ele. Olha, eu vou dizer para você que é muita coisa. Quantos anos de rádio? Só que na Rádio Cultura eu fiquei 26 anos. Ainda tem muita história para contar. 26 anos. E a última pergunta que eu vou te perguntar, que eu vou fazer para você. O que você acha do final da AM passando para a FM? Eu trabalhei nas duas, eu trabalhei assim, aqui Agora na cultura, assim. Eu trabalhei na cultura e trabalhei na Top FM. Os estilos são diferentes. Eu falo assim, que perde muita essência daquele chiado do analógico, era gostoso, não é? Os estilos são diferentes. Uhum. Mas cada um faz o seu cada um da forma que convém. Uhum. Eu me lembro que eu era na época eu trabalhei aqui na Alternativa FM também, com o Mauro, e nós fazíamos um programa de manhã que era curtida, né? Tinha uma concorrência grande, porque era a Tota na Serra Azul, eu lá na Alternativa FM, e tinha uma outra rádio também, me fugiu o nome dela, e o Tijura na Rádio Cultura. Mas os ouvintes do Tijura não abandonavam o Tijura. Os ouvintes da Tota não abandonavam a Tota. E os ouvintes do Valdir Silva também não abandonavam o Valdir Silva. Assim, o bolo é grande. Cada um tem a sua fatia. Show. Encerra como é que tu encerrava antigamente aí? Olha, eu vou dizer para você que as pessoas, igual o início do programa, aqui fala que pede, homem que tem direito, obedece que tem juízo. Às vezes eu encontro com as pessoas na rua, na praia. Aqui, fala aqueles loucos que você falava lá no programa. Eu estava no Rio, não sabia quem era. Você não é o Valdir, sou eu. Sou eu mesmo. Sou eu mesmo. Estava lá no Espírito Santo. Você não é o Valdir, lá em Guaramaí. Você não é o Valdir, sou eu mesmo. Como é que é aquele negócio que você falava no programa da rádio? Gente, eu sempre falava assim no final do programa. Eu sempre estarei aqui para julgar os pequenos e os médios e os grandes filhos da pura vadiagem pro ar. Um abraço, amigo. Aqui o filho chora e a mamãe não vê. Eu quero mandar um abraço para todo mundo que esteve acompanhando a gente aí. E eu vou dizer para você. Gostou? Foi bom? Não, ótimo. Eu fico aqui até amanhã cedo, eu falo muito. E tem muita coisa para falar. A próxima eu vou fazer com mais tempo. E vou dizer para você, eu comecei a agradecer o pessoal, porque a gente vai plantando as sementes no caminho da vida
E no futuro elas vão nos dar bons frutos. Se você plantar boa semente, você colherá bons frutos. Eu estou no 11º infarto. E Papai do Céu ainda não quer que eu chegue lá em cima, não. Mas eu estou à disposição dele para o que der e vier aqui na Terra. E eu sempre digo, assim, eu falava que eu não era filho de pai assustado e nunca fui. Então, o que Deus tiver reservado para mim, eu estou pronto para aceitar. E se amanhã eu vou feliz, porque o que eu tinha de fazer, o que eu pensei em fazer, o que eu consegui fazer com a proteção de Deus, eu sempre fiz. Consegui aquele rapaz que era gago, que não falava nada. Vira locutor. E assim, amigos que hoje são cantores profissionais e que antigamente, quando criança, a gente ficava brincava de rádio. Brincava de rádio. E hoje eles falam assim, Valdir, parece que Deus já sabia que nós íamos ser. Mas olha, eu quero mandar... Foi um prazer, tá? Mandar meu abraço. Aqui não tem... Olha, o filho chora e a mãe não vê. E o Cláudio Pinto, fala garotinho! Tá um pouquinho enrolado que tá falando, né, Cláudio? Aqui, ó, foi um prazer ter feito esse bate-papo contigo. E se Deus quiser, estou te fazendo um convite aqui ao vivo para você voltar. Mais tempo a gente fazer um programa de 3, 4 horas e assim vai embora, entendeu? Não, e outra coisa, para mim é sempre uma satisfação recordar e viver. Quem não tem passado... Ah lá, lê aqui o último comentário aqui, o Sr. Nelson Pachete, ó. Nelson Silva, grande amigo, abraço, grande amarelinho. Um abraço ao Nelson, eu quero a todos vocês que estiveram acompanhando aqui a nossa história. E daqui a pouco tá no YouTube, tá? Podcast que o Léo Feder lá, ó. Eu quero mandar para vocês, que são... Aqui, depois tu entra no Facebook lá e responde todo mundo, tá? Eu fiz, não, com certeza. Eu fiz muitos amigos aqui. E eu só para, mas já, o pessoal talvez que não sabe quem é esse homem que está aí na foto, esse é outra história que... Vamos deixar o gostinho que a pessoa vai ficar sabendo. É o Padre Quevedo. Esse é o Padre Quevedo. Essa daí é uma história que tu tem que contar ela completinha, como é que ela chegou e como é que você chegou no... Naquela época, o Padre Quevedo veio aqui a Santos Dumont para falar sobre a santa que chorava a santa. Mas olha, gente, a questão, são tantas as coisas que se for puxando no roveiro vai sair muita história aqui. Então esse padre veio aí, mas tudo isso só porque uma outra pessoa teve na sua casa, era muito devota, e apareceu a silhueta de santo, depois apareceu o santo quanto é tipo, fazendo um monte de coisa, árvore chorando sangue, goteira de árvore, de santo, então teve muita coisa. E olha, outra oportunidade também, Guilherme, e nós vamos contar a história daquele helicóptero que caiu em Santos Dumont. Essa história eu fiquei sabendo. Na época nós fomos em São Paulo, com o Marcão filmou lá aquele helicóptero e conheceram o morto olhando o seu cadáver pegando fogo. Essa história repercutiu mesmo. Aqui o Cláudio Pinto falou que tá precisando falar com esse caboquinho aí, tá? Tá precisando falar contigo aí, tá? Então, aqui, vai voltar então pra gente fazer mais conversa fiada? Vou. Então tá. Cláudio, meu celular que tinha contato de muita gente, ele... Pode passar depois aqui que eu passo, eu posso passar teu contato para ele? Pode passar. Eu passo teu contato. Aí eu estou sem contato do pessoal, fiquei sem contato do pessoal. Então, depois você entra em contato com ele aqui e pega que eu não preciso falar. Você é um grande amigo. Encerra para nós então o programa então. Vai ter que ser uma matéria policial, tá? Bem, nós tivemos aqui com Léo Feder e dizendo que se você não quer aparecer aqui no podcast do Léo, tome cuidado,
porque nós estaremos juntos aqui para julgar os pequenos e os médios e os grandes filhos da pura vadiagem pro ar. Um abraço, Léo, e a todos que estiveram conosco até o presente. Abraço, amigo. Até lá. Show de bola, cara. Aqui, Valdir, o que você achou?